dias, bom dia, professora Jordana. Nós somos o grupo 2, falaremos também sobre o direito indígena. Nosso grupo é composto por Ada, Bruna Fernandes, Jéssica, eu, Jonatas e a Carita. Ao longo desse trabalho, nós falaremos sobre a história dos povos indígenas, lá no comecinho, quando os colonizadores chegaram até aqui. Falaremos também sobre a cronologia, dos avanços das conquistas no âmbito do direito, até atualmente. Falaremos sobre a Constituição de 1988 e finalizaremos com um fato concreto, a história de Galdino. Eu acredito que todos nós, quando ouvimos falar a respeito dos povos indígenas, de imediato vem à mente todas as histórias que nos foram contadas, que nós muitas vezes tomamos como verdades e que, analisando de outra perspectiva, do ponto de vista dos povos indígenas, nós vemos que é diferente. Os povos indígenas receberam os colonizadores de braços abertos, os colonizadores deram algo em troca para eles, mas a verdade é que não. Os povos indígenas foram explorados, escravizados e roubados. O termo índio é um termo pejorativo. Eles gostam de ser denominados povos indígenas, porque essas nomenclaturas foram dadas lá na colonização, com a chegada dos portugueses, dos espanhóis, a eles. Em todo o território brasileiro há uma diversidade imensa de etnias, ainda nos dias de hoje, apesar de em menor número. São eles os Carajá, os Suiá, Camaiurá, Chavante e tantos outros. São diferentes em vários aspectos, nos idiomas, nos valores, nos mitos, nas regras, nos tipos de moradia e tantas outras coisas. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, registra que em 1500 eram cerca de 3 milhões de indígenas no território nacional, com mais de 1.000 etnias e mais de 1.300 dialetos. Apenas em 1991, o IBGE incluiu os índios no Censo Demográfico Nacional. A atual população indígena brasileira, segundo os resultados do censo do IBGE de 2010, é de 817.963 indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam na zona urbana. No total, eles representam 305 diferentes etnias atualmente. O censo também revelou que em todo o território nacional existem povos indígenas. A maior concentração deles está no Amazonas, totalizando cerca de 37,4% da população indígena. Em segundo lugar no ranking está o Nordeste, com 25,5% da população concentrada na Bahia. Em terceiro lugar, o Centro-Oeste, com 56% da população da região concentrada no Mato Grosso do Sul. As regiões com menor população indígena são Sudeste e Sul. Agora nós vamos para a cronologia dos avanços no âmbito do direito indígena. Tudo começou em 1570, com a primeira lei contra o cativeiro indígena. Com a chegada das embarcações portuguesas, tudo era uma novidade, Aquele povo chegou aqui, os povos indígenas já estavam e era tudo muito incerto. Aconteceu que as terras que foram descobertas por eles se tornaram posse deles. Em meados do século XVI, os espanhóis e os portugueses se perguntavam até que ponto o poder do Papa se aplicava aos indígenas. Na época, as cartas dos reis elas tinham poder de constituições primárias. Então, todas as cartas mandadas de lá para cá teriam poder sobre os povos nativos. Nessas cartas continham normas de conduta dos colonizadores em relação aos nativos. Um pouco antes disso, em 1537, o Papa III considera, enfim, os índios como pessoas, como humanos, porque até antes disso eles eram considerados sem alma, por isso eles eram escravizados. Em 1611, foi promulgada a Carta Régia por Filipe III. Essa carta dava certos direitos aos povos indígenas sobre suas terras. Vou citar agora um livro de Manuela Cunha, de 1987. O livro é Os Direitos dos Índios, Ensaios e Documentos. Ele diz assim: os gentios são senhores de suas fazendas nas povoações, como são na serra, sem poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhes fazer moléstia ou injustiça alguma. Nem poderão ser mudados contra sua vontade das capitanias e lugares que lhe forem ordenados,
salvo quando eles livremente o quiserem fazer, na página 58. Em 1680, vem o Alvará de 1º de abril. Declarou-se, nas Seis Marias, as normas que regulavam a distribuição das terras, que não afetaria o direito dos nativos às suas terras. Mas, paradoxalmente, eles eram escravizados por conta da Guerra Justa. Essa Guerra Justa foi uma batalha travada contra os povos indígenas na época, porque eles eram povos politeístas e os colonizadores queriam convertê-los ao catolicismo. Então, eles representavam para os colonizadores um impasse, porque eles impediam o crescimento da fé e então todos aqueles que eram contra a fé católico-cristã poderiam ser mortos nessa guerra justa. Eles impediam a divulgação da religião, eles quebravam acordos e agiam com hostilidade contra os portugueses. Em seguida, em 1755, vem a Lei Pombalina. A lei garantia a posse de terras aos povos indígenas. Mas o que acontecia? Os povos indígenas não falavam o idioma. Então, mesmo que tivesse essa lei, eles não sabiam interpretar. Então, o que acontecia? Os colonizadores, eles ignoravam a lei porque não lhes favorecia, não lhes convinha, contrariava suas vontades. Esse período é considerado um retrocesso nos direitos indígenas. Em 18 de setembro de 1850, a Lei Imperial número 601 foi a primeira legislação que garantiu alguns direitos aos povos indígenas. A Constituição Republicana de 1891, ela apenas autorizou as leis imperiais enquanto não fossem revogadas. E o Serviço de Proteção dos Povos Indígenas foi criado em 20 de junho de 1910, tendo como objetivo de prestar assistência a todos os povos indígenas do território nacional. E a origem do Serviço de Proteção estava nas redes sociais, que ligavam os integrantes do Ministério da Agricultura, a Indústria e Comércio e o Museu Nacional, pois eles previram, desde a sua criação, a intuição de uma agência de civilização dos povos indígenas. O serviço de proteção, dificilmente eles conseguiam controlar condições sanitárias, porque muitos dos povos enfrentavam alguns surtos, e um antropólogo chamado Darcy Ribeiro foi testemunho de várias mortes por sarampo e coqueluche. Muitos tinham medicamentos, mas a maioria era novato em assistência sanitária. Pela primeira vez em 1934, os povos indígenas tiveram seus direitos garantidos, e apenas 2 artigos tratavam dos direitos indígenas. O artigo 5 compete privativamente à União, que é legislar sobre a incorporação das silvícolas e a comunhão nacional. E o artigo 129 será respeitada a posse de terras silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes no entanto, vedado aliená-los. Em 1952, o Parque Indígena do Xingu foi criado numa área de aproximadamente 2,7 milhões de hectares, no norte do Mato Grosso. O parque foi criado com a intenção de proteger um importante complexo cultural em uma região estratégica do ponto de vista ecológico. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, foi criada pela Lei 5.371. De 5 de dezembro de 1967, ela é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua missão é coordenar e executar as políticas indigenistas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. Segundo a Fundação, já foram regularizadas cerca de 441 terras, que equivale a cerca de 12% do território nacional. A Constituição Federal de 67, elas manteve os direitos e acrescentou de maneira decisiva em seu artigo 186, que as terras indígenas são bem da União. A emenda constitucional do número 1 de 17 de outubro de 1969, ela trouxe uma mudança na relação jurídica, lá no artigo 198, no parágrafo 1 e 2, e assim tornando nulos efeitos jurídicos de domínio e ocupação por terceiros das terras indígenas, sem direito à ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional dos Índios. A criação do Conselho Indigenista, ela busca fortalecer a autonomia desses povos na construção de projetos alternativos, populares e democráticos, frente ao desrespeito a seus direitos e a tentativa de integração desses povos. O CIMI
conta atualmente com aproximadamente 418 missionários leigos e religiosos, compondo 114 equipes de áreas localizadas em várias regiões do país. O Estatuto do Índio é um nome como ficou conhecido a Lei 6.001. Em 1970, surgem as primeiras resistências indígenas contra o Estado opressor que buscava a abertura política e promulgação da nova Constituição. Os grupos indígenas foram diferenciados segundo o nível de contato com a civilização branca e eles podem ser considerados como isolados, integrados e podendo também ter contato permanente com os brancos. Um marco importante que aconteceu em 1980 foi a criação da União das Nações Indígenas. Ela surgiu por meio de mobilização social durante o regime militar. Ela também surgiu pela necessidade de organizar as várias etnias indígenas. Com isso, o indígena reivindicou frente à sociedade os seus direitos fundamentais e se mostrou capaz de lutar. Outro marco importante que aconteceu em 1988 foi a Constituição Federativa do Brasil, porque antes da Constituição, os indígenas eram considerados integrantes de outra cultura e também eram tratados como verdadeiros selvagens. E ainda assim eram considerados incapazes pelo Código Civil, dependendo de um tutor para os representar. E essa foi a primeira vez que os indígenas foram considerados brasileiros de fato. E, por serem considerados especiais, eles tinham direitos especiais. A Carta Magna dedicou um capítulo exclusivo para tratar de seus direitos e mais 8 artigos distribuídos pelos outros capítulos. As constituições anteriores à de 88 tentavam descaracterizar o indígena ou até mesmo extinguir e integrar a sociedade civilizada. A nova Constituição reconheceu a condição de multiculturalismo e pluriétnica da nossa sociedade. Em 1989, teve a Convenção número 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais. Ela propôs o direito de indenização e proteção contra danos e remoções de suas terras tradicionais, compreendendo que os povos indígenas têm um direito à terra composto de preocupações de ordem econômica, social e cultural. Essa convenção internacional possibilitou que os direitos indígenas fossem mais abrangentes e específicos, respeitando o modo de vida e trabalho dos indígenas. E vale ressaltar que esse tratado ele foi ratificado pelo Estado e tem caráter vinculante. E em 2007 teve a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Ela foi aprovada em 13 de setembro de 2007. Essa declaração ela reconhece e ratifica os direitos já existentes dos povos indígenas, colaborando para conscientizar e promover a tolerância indígena com o restante da população. Um ponto importante a se falar é sobre a autodeterminação, ou seja, os indígenas têm o direito de permanecerem como indígenas. Agora eu irei falar sobre o Conselho Nacional da Política Indígena, pelo decreto de número 8.593. O CNPI é um órgão colegiado de caráter consultivo responsável pela elaboração, acompanhamento e implementação de políticas públicas voltadas para os indígenas. Foi criado pelo decreto de número 8.593, no dia 17 de dezembro de 2015, e é composto por 45 membros, sendo 15 representantes do Poder Executivo Federal, todos com direito ao voto, 28 representantes dos povos e organizações indígenas, sendo 13 com direito ao voto, e 2 representantes de entidades indigenistas com direito ao voto. Foi criado com o objetivo de se consolidar princípios e diretrizes para políticas públicas voltadas aos povos indígenas e para estabelecer prioridades e critérios na condução dessas políticas. Bom, agora eu estarei falando sobre a legislação indigenista. A legislação indigenista, ela trata-se de um compilado das principais leis e atos normativos e acordos internacionais que regulam as interações dos povos indígenas com a sociedade e com o Estado.
Os indígenas, eles vêm lutando há bastante tempo por melhorias na saúde e devido a essa luta, eles fizeram com que surgisse a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ela tem como objetivo conferir maior eficácia ao subsistema de saúde indígena do SUS, pelo decreto de número 9.795, do dia 17 de maio de 2019. Podemos perceber que é bastante recente. Agora eu vou falar como que compete à Secretaria Especial de Saúde Indígena, de acordo com o art. 40. Primeiro, planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, observando os princípios e as diretrizes do SUS. Segundo, coordenar o processo de gestão do subsistema de atenção à saúde indígena para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde dos povos indígenas e a sua integração ao SUS. Terceiro, planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes ao saneamento e às edificações de saúde indígena. Quarto, orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada distrito sanitário especial indígena, em consonância com as políticas e os programas do SUS, as práticas de saúde, as medicinas tradicionais indígenas e a sua integração com as instâncias assistenciais do SUS na região e nos municípios que compõem cada distrito sanitário especial indígena. Quinto, planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de atenção integral à saúde no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena e sua integração com o SUS. Sexto, promover ações para o fortalecimento da participação social dos povos indígenas no SUS. Sétimo, incentivar a articulação e a integração com os setores governamentais e não governamentais que possuem interface com a atenção à saúde indígena. Oitavo, promover e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde indígena. E o nono, identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde indígena. Agora eu vou falar sobre as terras indígenas. Bom, nos termos da legislação vigente CF 88, da Lei 6.001/73 do Estatuto do Índio, do Decreto de número 1.675 e 96, as terras indígenas elas podem ser classificadas nas seguintes modalidades. A primeira classificação são terras indígenas tradicionalmente ocupadas, são aquelas terras indígenas, como o próprio nome já disse, são tradicionalmente dos índios. São terras indígenas de que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo decreto de número 1775 e 96. Segundo, reservas indígenas. São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. Quarto, terras dominais. São terras que foram conquistadas pelos índios por qualquer das formas de aquisição do domínio. Terras interditadas são as terras que foram interditadas pela FUNAI para a proteção dos índios, para combater a entrada de terceiros. De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas eles detêm o direito originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E agora eu vou falar as fases do procedimento demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas. Primeira fase, a fase em estudo, que consiste na realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, cartográficos e ambientais que fundamentam a identificação e a delimitação das terras indígenas. Segunda classificação, delimitadas. Terras que tiveram os estudos aprovados pela presidência da FUNAI, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo ou em análise pelo Ministério da Justiça.
para decisão acerca da expedição de portaria declaratória da posse tradicional indígena. Terras declaradas. Terras que obtiveram a expedição da portaria declaratória pelo ministro da Justiça e são autorizadas para serem demarcadas fisicamente com a materialização dos marcos e georreferenciamento homologadas. Terras que possuem os seus limites materializados e georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto presidencial. Regularizadas, terras que, após o decreto de homologação, foram registradas em cartório em nome da União da Secretaria do Patrimônio da União. Interditadas, são áreas interditadas com restrição de uso e ingresso de terceiros para a proteção dos povos indígenas. Antes de dar seguimento às apresentações, a gente precisa considerar a educação dos povos indígenas, porque ela é diferenciada e especial, como esses povos são. É garantido aos povos indígenas uma educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, multilíngue e comunitária, conforme define a legislação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela define que a educação escolar indígena compete ao MEC e cabe aos estados e aos municípios executar a garantia desse direito adquirido. Pelo sítio da FUNAI, é possível acompanhar, no decorrer dos anos, os avanços e as conquistas no âmbito da educação. Agora nós vamos ao fato concreto, que é o caso do Galdino. Infelizmente, essa não é uma história que é para ser considerada uma conquista para o povo indígena. Do contrário, essa é uma memória que vem reforçar o fato de que a impunidade ainda é uma grande realidade vivenciada pelo povo indígena. O líder indígena Galdino, da etnia Pataxó, foi queimado vivo em um ponto de ônibus na 704 Sul. Ele estava em Brasília para participar de uma manifestação pelo Dia do Índio e ele havia acabado de chegar na tarde de reunião e não conseguiu entrar na pensão onde ele estava hospedado. Resolveu então dormir num ponto de ônibus. Foi quando um grupo de 5 rapazes jogaram álcool e atearam fogo em Galdino, um homem que passava pelo local, anotou a placa do automóvel e entregou para a polícia. O cacique foi transportado, debilitado já, e após laudo médico foi constatado que ele teve 95% do seu corpo com queimadura de 3º e 2º grau. Na segunda-feira seguinte, do dia 22 de abril de 97, Galdino faleceu por insuficiência renal, provocada por desidratação de seu corpo. O sepultamento de Galdino ocorreu na cidade baiana de Pau-Brasil. Amigos de Galdino se revoltaram com o caso. Um deles falou à imprensa o seguinte: eles nos chamam de selvagens, mas são os verdadeiros animais, relatou o cacique Wilson Pataxó na época. Os autores desse crime foram identificados como Tomás, Heron, Antônio Novelli, Max Rogério e Gutenberg, que era o menor de idade do grupo. Gutenberg, que era menor de idade na época, cumpriu apenas 4 meses de medida socioeducativa. Os demais foram condenados a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Em 2004, eles foram colocados em liberdade e todos eles aprovados em concurso público posteriormente. Mesmo após quase 24 anos desse crime ter abalado o Brasil, a população indígena continua sendo massacrada. Em entrevista, o secretário adjunto do Conselho afirmou que existia um crescimento de violência contra os povos indígenas. Há uma intensificação dos conflitos entre indígenas e não indígenas, que são comprovadas nos dados que levantamos. No Mato Grosso do Sul, a situação é mais grave. Contudo, vemos que outros povos, como em Rondônia, por exemplo, também passam por problemas relacionados à posse de terras, elucidou o secretário. Diante de todo o exposto no trabalho,
fica claro que a luta dos povos indígenas ainda não acabou. A população indígena, em sua grande maioria, vem sofrendo uma acelerada e complexa transformação social. Então, se faz necessário buscar novas respostas, para a sobrevivência física e cultural, para garantir às futuras gerações melhor qualidade de vida. Os principais problemas enfrentados pelos povos indígenas são direitos básicos como saúde, educação, segurança e alimentação. As principais causas de mortandade indígena estão relacionadas à disputa por terras e desnutrição. Há uma legislação para a proteção dos povos indígenas, tanto no âmbito nacional e internacional. O problema está na real aplicação dessas leis. Faz necessária a adoção de políticas públicas eficazes, com o intuito de resolver os problemas indígenas que continuam a ser vitimados. Ainda hoje, muitos povos indígenas lutam por suas terras em conflitos com fazendeiros, poceiros, caçadores, empresas madeireiras e entre outros. O Estado, que deveria definir e proteger estas terras, bem como a sobrevivência biológica e cultural dos povos, permitem que esses territórios sejam cortados para a construção de estradas, hidrelétricas, e isso gera consequências drásticas pelo fato dos povos indígenas dependerem da caça, da pesca, do plantio e da colheita. E isso gera fome, misérias e dificuldade para a própria sobrevivência. Por isso, a luta continua. É necessário que voltemos os olhos para as minorias. Espero que a gente tenha sido claro na explanação desse trabalho. Obrigado por assistirem e até a próxima.